Bom, novamente falar um pouco sobre o artigo 121 do Código Penal e tirar algumas dúvidas para alguém que muitos não entende e não compreende o direito ou alguns crimes a qual acontece. Vejamos o que condiz o artigo 121 do crime contra a vida. Ou seja, quando comete homicídio, sempre-se pena reclusão de 6 a 20 anos, a qual temos adentres e especificando alguns pontos específicos, alguns mais, e dentro deles entra também outros artigos. Exemplo, o artigo 205, 208, o 400 do CPM, o artigo do primeiro da lei número 2889 de 1º do 10 de 1956, lei do crime dos genocídios, artigo 1º, inciso 3 da lei número 7.960, lei de prisão temporária, artigo 1º da lei 8.072, dia 25 de 7 de 1990, lei do crime hediondos, artigo 3 da lei número 9.434, do dia 4 de 2 de 1997, lei de remoção de órgãos e tecidos, artigo 4, número 1º do Pacto de São José da Costa Rica, casos de diminuições de penas. Primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sobre o domínio de violência e emoção. Logo, em seguida, a injustiça, provocações da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E também alguns artigos, novamente. Artigo 65, inciso 3, A e C deste Código. Artigo 74, Código 1º do CPM. Do artigo 205 do CPM, do Código 1º, a qual é conduzente a cumprir dentro do determinamento da lei. Bom, agora entramos no homicídio qualificado. Segundo, se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante paga ou promessa de recompensa por outro motivo top. Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixiar, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, de fato, algo que acontece constantemente por causa disso. Vejamos alguns exemplos que vou ler um pouco. Enfim, continuando. Inciso 4, a tradição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulte ou tome impossível a defesa do ofendido. Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão de 12 a 30 anos de prisão, a qual, dentro
adentra também outros artigos para cumprir e manter a lei em vigor. Vejamos quais são eles de fato. Artigo 74, Código 1º, CPC. Artigo 205, segundo do CPC. Artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, no dia 21 de 12 de 1989, Lei da Prisão Temporária. Ok. Artigo 1º, inciso 1 da Lei número 8.072, Lei do Crime Hediondo, a qual temos outro motivo: homicídio culposo. Código 3º. Se homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Artigo 206 do CPC, a qual adentre a ser cumprido dentro de lei, a qual está sempre em vigor, sem ser revogado perante a justiça de igual modo. Vamos compreender um pouco sobre isso, de tal forma a qual é preciso ser visto diante da prioridade a qual estarei relatando. Enfim, continuando. Aumento de pena. Quarto, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resultar de inobservâncias de regra técnica de profissão, arte ou procura diminuir a consequência de fato o ofício se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir a consequência do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante, sendo doloso ou homicídio. A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 17 anos. Código 4. Com a redação dada pela Lei número 10.741, no dia 1º de 10 de 2003, a qual foi revigorada ou criada essa lei. Vamos. E entrando também adentro, existe mais 2 artigos a qual irá cumprir e compreender mais a lei, de todos os fatos e modo a qual poderia ser compreensível de todas as formas. Bom, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar apenas se a consequência da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ok. Vejamos, voltando um pouco atrás, a qual diz também o artigo dos 129, Código 7 deste Código. Artigo 205, ou 6, CPM. E entrando no 6º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto do prestações de serviço de segurança por grupo de extermínio. Ok. Bom, é isso. Então, algo que precisamos compreender, de fato, o motivo e porquê, consequência e razão levou a tal sujeito cometer esse tal ato, ou, de fato, seja o delito
para tirar a vida de alguém, ou matar alguém por motivo bizarro, ou por algo fútil, sem utilidade para si mesmo. Bom, continuando e agora indo para o artigo que cabe dentro desse artigo, a qual acabei de explicar alguns pontos específicos e de extrema importância para vocês. Bom, vejamos que não é tão simples o que queremos de fato entender. Leva um pouco mais de consequência, um pouco mais para que possamos de fato compreender e adentrar no extremo conhecimento para que possamos entender tudo isto. Vejamos, para entender é preciso se ler muito, ou seja, ler para que chegamos a uma interpretação para compreender o que de fato aonde queremos chegar dentro da lei, para de fato chegar a uma solução. E isso cabe agora o que de fato vai dizer o artigo 129, a qual cabe dentro do artigo 121, a qual resume tudo isso de igual modo para que possamos entender de uma forma específica, clara, excelente e possamos ter um pouco de compreensão. Espero que todos possam estar me entendendo. O que estou de fato explicando, dando uma explanação daquilo que eu aprendi e estou aprendendo ao passar do tempo. Bom, nem tudo é tão fácil, mas exige para si mesmo algo, o que seja de extrema importância. O estudo, estudar, se aprofundar, conhecer, observar, entender e ir muito além daquilo que queremos de fato buscar entender e compreender o que de fato quer saber. Bom, o que condiz também o artigo 128, a qual condiz dentro do artigo 121 também. Fala também algo de extrema importância. Bom, vou ler agora o texto que condiz o artigo 129 para vocês. Bom, e fica aí, né, aquilo que Maurício disse que ia, de fato, questionar, indagar em um questionamento ou entender o que de fato seja isso. Eu falei que ia falar apenas do artigo 121, mas quero também abordar dentro desse contexto o segundo artigo, o 129, junto em primeiro com o artigo 121. Vejamos. Das lesões corporais diz o seguinte: artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, a qual também aborda-se e cumpre dentro de lei os artigos 209 ao 403 do CPC e o artigo 5º, número 1º do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, o artigo 188 da Lei número 9.099, do dia 26 de nove de 1925. Lei dos Juizados Especiais. Vejamos. Primeiro, uma das questões natural que vai abordar dentro desse artigo. Lesão corporal de natureza grave. Ou seja, o artigo 7, primeiro Código da Lei 7.170, dia 14 de 10 de 1983, Lei de Segurança Nacional. Artigo 27, segundo Código e inciso 3 da Lei 11.105, do dia
4/3/2005. Lei de Biossegurança. Código 1º, que se resulta, inciso 1, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Artigo a qual irá cumprir em lei. 168, Código 2º do CPC. Primeiro, perigo de vida. Inciso 3, da liberdade permanente de membro e sentido ou função. Inciso 4, declaração de pacto. Pena, reclusão de 1 a 5 anos, a qual ocorre e a cumprir perante a lei. Segundo, lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e a circunstância evidencia que o agente não quis o resultado, nem assumir o risco de produzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Pena, artigo 27, segundo da Lei 7.170, Segurança Nacional. Diminuição de pena. Código 4. Se o agente comete o crime impelindo por motivo de relevante valor social ou moral ou sobre o domínio de violência e emoção, logo em seguida a injustiça provocada da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Artigo 65, inciso 3, e o artigo a qual acabei de explicar algumas coisas. 121, Código 1º deste Código. Substituição da pena. Código 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda substituir a pena de detenções pela de multa. Artigo 59, inciso 4 e o 60, segundo deste Código. Inciso, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Inciso 2, se as lesões são recíprocas que lesão corporal culposa. Código 5, 6, fato. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Artigo 210 do CPC-PM e o artigo 303 do CTP. Artigo 88 da Lei 9.999. No dia 26 de 9 de 1995, Lei dos Juizados Especiais. Aumento de pena. Código 7. Aumenta-se que a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do Código ao 6º do artigo 121 deste Código, a qual ocorre também dentro do artigo 7, com redação dada pela Lei número 12.720, do dia 27 de 9 de 2012. Aplica-se a lesão culposa o disposto no Código 5º do artigo 121. O 8º, com redação dada pela número 8.069, no dia 13 de 7 de 1990. Artigo 107, inciso 9 e o artigo 120 deste Código. Bom, ok. De fato, lesões pode ser grave, médio, leve e gravíssimo. Então, é uma das coisas qual é preciso se avaliar, entender,
compreender. De fato, o que condiz algumas coisas dentro do artigo 129. Bom, que poderia falar um pouco mais sobre o artigo 129. Existe 3 graus a qual o sujeito poderia se defender diante da justiça. 1. Por causa de culpa, porque o outro, de fato, fez por onde merecer, ou seja, insultou até que o outro viesse a fazer ou praticar tal ato perante a vida e tirando a vida e matando e tirando, de fato, toda a liberdade de uma vida. Bom, não é tão simples explicar algo assim e entender da noite para o dia. Bom, é chegar a uma conclusão concreta diante disso, mas de forma o que poderemos de fato entender. Vejamos, se alguém comete tal natureza desse tipo grave, de fato, ele vai cumprir com a lei. Ou seja, ele vai para ou perante o juiz e lá o juiz vai avaliar o seu caso, vai averiguar e analisar o que de fato pode ser feito, ou se me dará habeas corpus ou não. Ou seja, ele poderá de fato cumprir em semiaberto ou semifechado. Ou seja, buscará recurso para que isso venha a acontecer e, de fato, muitas vezes o sujeito ao qual comete esse tipo de delito consegue perante a justiça, mas há um grande processo e julgamento para que possa de fato se chegar a tudo isso. Bom, não é tão fácil ou de qualquer maneira, e sim a ter que parar um pouco para avaliar, averiguar, até que precisa-se também de quem possa levar isso, a esse pedido ao juiz, ou seja, de fato, ele vai contratar um advogado para que possa, perante a justiça, defender e existirá uma, né, de forma específica para que possa se conquistar a liberdade. Mas, de todas as manhas, o advogado, né, com toda a sua lábia e sábia, vai conseguir de fato isso para o seu cliente, ou seja, para o sujeito que cometeu tal delito. Bom, perante isso, acelera um pouco o que de fato se quer, mas nem tudo é como se quer. Há um processo a ser processado e custará um pouco para que isso possa de fato acontecer. Bom, o que posso entender sobre isso? Que possa compreender de fato que acontecerá perante a justiça, que haverá um julgamento, haverá uma avaliação para que isso possa suceder, para que o sujeito de fato possa conquistar ou não a liberdade. Mas, em muitos casos, acontece isso. Bom, cabe ao advogado trabalhar em cima disso, o que de fato irá fazer perante a justiça, para que de fato venha acontecer ou conquistar para o seu cliente o habeas corpus, para que ele possa responder em liberdade. E no fim das contas, muitas vezes acontece. Vejamos, um dos pontos principais é que a justiça muitas vezes falha durante
o seu julgamento, mas muitas vezes cumpre o seu papel. Enfim, diante disso, é entender ou compreender tudo isso a princípio das coisas, que de fato não é tão fácil averiguar ou entender qualquer questão perante a justiça. Cabe uma imensa investigação, avaliação, aquisições para que possa de fato chegar a uma conclusão que de fato se quer conquistar perante a justiça, ou seja, conquistar a tal sonhada liberdade e responder em liberdade o que de fato cometeu. E existe diversas defesas para que isso venha a ocorrer. Ou seja, através de um diálogo, através de uma conversa, através de parafernália que venha fazer que isso venha acontecer para si. Bom, é induzir diversos questionamentos, ou seja, vai acontecer um dos pontos principais a qual poderia de fato acontecer. Isso não é tão fácil que ocorra a tal sonhada liberdade. Enfim, termina o que a aula hoje, pois, quase não faço esse vídeo transmitindo nos pontos principais o conhecimento e tendo o tal discernimento para que possa explanar e transmitir através de explicações e estratégias para que todos possam estar cientes do que, de fato, quero estar falando. Mas isso não é tão fácil. Requer um pouco de estudo, de compreensão e aprofundar do que, de fato, quer transmitir o que a lei em si está escrita e para que possamos de fato cumprir, pois a maneira correta é fazer o que é certo, pois jamais o certo faça-se errado, pois um dia, ao cometer tudo isso, será cobrado, pois é isso uma questão a qual é preciso se avaliar, para que possamos entender, compreender tudo isso. Vejamos, não é um prato que se come cru. Se quer tudo rápido ao passar do tempo, mas isso é o tempo passando totalmente lento para que possa compreender e saber o que de fato quer conhecer e andar dentro da lei, para que nada venha ser o inverso, pois a melhor forma está dentro da lei, porque quando se precisa, se utiliza da lei, mas se faz tudo ao contrário, a lei lhe cobra um preço muito alto, por mais que tarda, mais cumpre, por mais que fale, mais acerta, pois é isso que de fato quero que todos possam estar entendendo o que de fato estou explicando o que é correto, mas muito não vou entender nem compreender o que estou de fato falando. Bom, concluindo os dois artigos, a qual um cabe dentro do outro, a qual tudo tem a ver com o segundo artigo, a qual acabei de ler e de explicar algumas coisas, a qual entendi passado o tempo e de estudo e li alguns pontos específicos e, de fato, é complicado, mas não impossível de se entender. Basta querer saber para que se possa obter. E isso é tudo que eu tenho para falar, dizer, ou seja, transmitir um pouco daquilo que eu entendi. Então, valeu, beleza. E agora, espero que você possa ver, analisar. Maurício, espero alguns questionamentos que você disse que iria fazer.
espero responder todas as perguntas. Até breve. E o próximo vai ser o artigo. Não vou estudar um pouco mais. O próximo artigo, qual irei de fato colocar para que todos os meus colegas do grupo possam ver. Tudo bem? Então, e na próxima vez eu falo o próximo artigo, a qual irei transmitir um dos poucos conhecimentos daquilo que de fato eu entendi e compreendi sobre o direito. Enfim, fala-se sobre o artigo de pós-ações, ou seja, as estabilizações clássicas e devidas-se durante o passar do tempo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é dos pontos principal a qual é preciso se entender perante a justiça, ou seja, é evidente que todos possam andar em linha reta, pois quem torta um dia é cobrado, por mais que tarda um dia chega, pois o preço é muito alto a ser cobrado e o que vai ser pago é muito maior do que é cobrado, pois todos tenham plena consciência disso. Então, de fato, é tudo que eu tenho para dizer até o certo momento, pois direi mais coisas explicando tal coisas. Ou seja, isto é aquilo, ou de fato, aquilo muitas vezes não é isto, pois muitas vezes fazemos diversos questionamentos sobre a vida, pois de fato é isso. Pois até breves. Oricis, Hades, Ornes, Bronas, Bronicis, Boras, Nortes, Edris, Adares, Imbis. Um pouco do grego, para que vocês possam de fato compreender. Issis, Hades, Idris. Breve in Ores, Eres. Dais,